Então, o primeiro indicador é o número de vendas. São quantos clientes a gente atende e executa a venda no mês. O primeiro passo é a gente cadastrar todos os clientes, todas as vendas. Culturalmente, a gente acaba cadastrando só os clientes do crediário. E os clientes que compram à vista e no cartão, que, sob o ponto de vista de financeiro, são os melhores, acabam não tendo cadastro. Aqui no vídeo vai aparecer agora o exemplo de uma cliente que no ano passado não fazia o cadastramento dos clientes, e aí tem várias vendas ao consumidor, que a gente não consegue identificar qual é o cliente, e agora esse ano, já uma evolução de 100%, onde todas as vendas dela estão cadastradas. Aí, esse é o primeiro passo, a gente começa a saber quem são os clientes que estão comprando. A primeira objeção com relação a isso é que a cidade é pequena, eu conheço todos os meus clientes, então não vejo necessidade de cadastrar. Essa premissa, ela em partes é verdade, mas não quer dizer que eu conheça o cliente tal, que na hora que eu vou ligar para os meus clientes ou vou contactá-los para vender, que eu vou lembrar de chamar aquele cliente. Então é fundamental a gente conseguir fazer um relatório, puxar um relatório, que a gente saiba quais foram os clientes que compraram nos últimos 3 meses, cada um deles, mesmo aquele que comprou R$100, e que a gente consiga também no longo prazo visualizar quais não compraram nos últimos 3 meses, mas compraram nos últimos 6. Tá? O cara que não comprou nos últimos 3 meses, ele já está indo como um cliente semi-inativo. E se ele passou 6 meses sem comprar, ele já é um cliente inativo. Então, se a gente tiver tudo isso registrado, a gente vai ter acesso a uma base muito maior. E muitas vezes ali está o dinheiro. Uma loja com fluxo, uma venda normal, ela passa mais de 1.000 clientes num ano comprando ali. Então, o investimento na nossa própria base de dados, muitas vezes é melhor do que o investimento em um marketing externo, numa propaganda, um rádio, outdoor, certo? Então, por isso o primeiro ponto é realmente cadastrar todos para a gente ter uma base sólida de clientes, de controle sobre quais clientes estão comprando com a gente. Então, o lojista tendo claro a necessidade do cadastramento de todos os clientes, ele vai enfrentar algumas dificuldades para que isso aconteça. As duas principais delas são o comprometimento baixo da equipe com relação a isso, ou seja, a equipe acaba esquecendo, acaba a equipe ou a caixa, depende, cada loja tem um modelo ali de funcionamento, de procedimento, ou o próprio cliente que está com pressa e quer executar a venda rápido e ir embora. Então, eu vou dar 2 dicas simples para a gente conseguir que essas 2 objeções sejam contornadas. São pequenas manipulaçõezinhas de curto prazo. O Simon Sinek, no livro dele, Comece pelo Porquê, trata disso como manipulações de curto prazo, são pequenos benefícios, mas que eles funcionam quando tu quer um resultado rápido de uma atividade. Então, a primeira seria o cliente não quer ser cadastrado, porque ele quer agilidade. Então, nós precisamos primeiro encurtar o prazo, o número de informações, restringir elas a nome e telefone só, para a gente conseguir contactar ele futuramente. E a gente pode também oferecer um sorteio, por exemplo. Quem deixar o nome aqui vai concorrer ao sorteio de algum produto no final do mês. Então isso estimula o cliente a cadastrar. Com relação à equipe, a gente pode trabalhar aqui semanalmente, toda segunda-feira o lojista puxa um relatório das vendas da semana, e se todas as vendas estiverem cadastradas, ele dá um bônus para o funcionário, para o caixa, seja R$50, por exemplo. Então, dessa forma, o funcionário vai criar a motivação necessária para fazer o cadastramento de todas as vendas. Então, para subir o número de vendas, o primeiro passo é organizar a casa com relação aos cadastramentos,
para a gente ter a ferramenta necessária para trabalhar. Então, se a gente quer chegar em algum lugar, a gente precisa ter o objetivo, o destino. O nome disso no empreendedorismo é meta. Então, se nós queremos aumentar o número de vendas, a gente precisa ter isso como meta, a gente precisa ter esse número antes de iniciar o mês. Então, se a loja tem uma queda no número de vendas mês após mês, nosso principal objetivo primeiro seria estancar essa queda. Então, iniciando agora, por exemplo, o mês de agosto próximo, precisaríamos olhar para o ano passado e ver quantas vendas nós fizemos em agosto passado. Então, por exemplo, se foram 100 vendas, a gente inicia o mês agora com o objetivo de 100 vendas. Posteriormente a isso, a gente encurta esses objetivos e trabalha por semana. Então, 100 vendas num mês que tenha 4 semanas, a gente precisaria de 25 vendas por mês. Como há uma sazonalidade nas vendas, a gente pode fazer o comparativo com o ano passado, semana a semana. Então, se na primeira semana tiveram 20 vendas, a gente estabelece como meta para esse ano, primeira semana, 20 vendas e assim por diante. E aí, posteriormente a isso, a gente divide essas metas pela equipe. Então, a equipe já inicia o mês tendo uma meta semanal de número de vendas e a gerência, o dono da loja ou a gerência faz o acompanhamento semanal. Então, a equipe inicia o mês sabendo onde tem que chegar, certo? Então, esse é o primeiro passo. Então, partindo dessa premissa do relacionamento, colocar o cliente, esse consumidor, numa lista de transmissão, vai contra esse propósito de individualizar, criar um relacionamento, criar soluções para o cliente, vendas verdadeiras. Como é que a gente traduz a questão solução para o nosso cliente de varejo de moda? É colocar para ele, propor para ele que as nossas peças, as roupas que a gente está ofertando já venham com um comportamento de uso dele. Então, mapear o comportamento de uso dele e propor soluções, propor combinações de peças. Então, fazer esse estudo e essa consultoria de moda para o cliente, isso é propor solução. Então, repito, quando o cliente vê que um lado só quer vender, só quer lucrar com isso, essa relação ela fica conturbada e ele tende a não comprar. Nós temos um concorrente hoje muito forte, nós, quando eu digo nós, a operação de varejo, de moda, de rua ou até de shopping, que é o e-commerce. Então, a principal diferencial que nós temos que ofertar para concorrer com o e-commerce é o relacionamento, é entender a necessidade do cliente e se importar com ele. Então, com a relação de clientes que compraram na loja no último ano e indo atrás de um relacionamento verdadeiro desse, a gente consegue trazer ele para dentro da loja. Como? Pega o cliente, vai lá, pega o nome do cliente, entra no Instagram dele, começa a acompanhar, começa a curtir as fotos, começa a verdadeiramente se importar com alguns diálogos com ele, pode usar o Stories para comentar alguma coisa e gerar assunto, não focado só na venda, só em disparar produto para ele, mandar lista de transmissão, mas criar um vínculo. E aí quando tiver um produto realmente que se encaixe com o perfil dele, é mais fácil, ele confia em ti. Então gerar essa confiança para ele. Então dessa forma, eu acredito que a gente consiga aumentar muito o número de vendas, que é esse indicador que é colocar o cliente para dentro da loja.